aqui nessa noite, dá uma glória a Deus. Aleluia. Muito bom estar reunido na casa do Senhor para adorar e agradecer o seu nome. E hoje, culto especial, como eu tenho falado, todos os cultos que a gente tem feito são cultos especiais. Porém, o culto de ceia, a gente sente aquela mensagem de vitória no nosso coração, né? Jesus venceu. Né? Eu particularmente penso dessa forma. Todas as vezes quando eu vejo um culto de ceia, eu penso dessa forma: Jesus venceu. E graças a Deus nós estamos aqui, adorando e agradecendo o nome dele. Amém? Quero compartilhar com vocês da parte do Senhor a palavra de Deus. E o Senhor ministra no meu coração para estar compartilhando com vocês. Se encontra em Lucas, capítulo 9, no versículo 23 em diante. Lucas, capítulo 9, versículo 23, 24, 25 e 26. São as palavras de Jesus. Aleluia. Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Quem concordou, diga amém. Quem concordou, diga amém. Amém. Versículo 23 diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo. Porque qualquer de mim, e das minhas palavras se envergonha dela, se envergonhará o filho do homem. Dele se envergonhará o filho do homem. Quando vier a sua glória, e na casa e dos santos anjos. Amém? Essa palavra ela é interessante porque vai tratar de negar a si mesmo. Se fosse para me dividir essa palavra em três, eu negaria nesses três pontos: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois siga-me. Nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Vamos ver se vai. Então, todas as vezes quando nós vamos falar da cruz, a gente tenta deduzir muitas coisas. A primeira coisa que nós colocamos na nossa cabeça é o porquê da cruz. O porquê da existência dela, o porquê de estar aquele momento onde Jesus foi crucificado, aquele momento onde ele foi envergonhado na frente de todos e venceu na frente de todos também. Por que foi utilizada essa simbologia, esse símbolo da cruz? A cruz naquele tempo ela não era um troféu, como a gente vê hoje. A gente vê a cruz como um troféu, né? A cruz foi onde Jesus se entregou, onde Jesus colocou o seu corpo sobre ela e deu a sua vida para a morte. Né? Então, assim, quando lembramos da cruz, nós vamos lembrar justamente desse bem feito. Jesus morreu numa cruz, Jesus se entregou numa cruz por nós. Mas naquele tempo a cruz não era para a vitória. A cruz era para a vergonha. A cruz era para a morte. Todos os dias era colocado um homem diferente sobre a cruz. Quando ele era pego no delito naquela época, ele era colocado sobre a cruz e ele era crucificado. Porque era a lei naquela época. A terra já tinha costume de comer corpos de pessoas naquele momento que era crucificado. Eles eram enterrados, eles eram jogados no chão. Só que teve um dia que isso tudo mudou. Um dia onde o nosso Pai, o meu Pai, o seu Pai, o nosso Jesus Cristo se entregou numa cruz. A terra talvez falou assim: você me deve. Mas naquele momento foi o próprio Jesus que falou: eu não te devo nada. Porém, eu vou te entregar para você. Porque o destino de um crucificado naquela época, ele era justamente se colocar na terra, se entregar para a terra, porque ele ia morrer.
Mas o destino de um crucificado chamado Jesus não era simplesmente ser entregue à terra, mas ele se entregar a ela. Então, falar sobre a cruz, falar da crucificação de Jesus é algo muito, mas muito interessante, porque nós vamos sempre ver que a cruz ela traz uma dor e um sofrimento. Porque quando é esticado os braços, quando é esticado as pernas sobre uma cruz, existe uma forma de aliviar, entre aspas, as dores. A primeira dor que é aliviada é dos pés. Quando o corpo ele é sustentado sobre os pés, ele consegue sustentar, ou melhor, os pés conseguem sustentar o restante do corpo. Porém, quando os pés cansavam, ele tinha que colocar a força onde? Em suas mãos. Por que eu estou falando isso? É porque, meus irmãos, a palavra vai falar que tentaram quebrar as pernas de Jesus para que ele não viesse ter forças. Tentaram fazer com que as pernas dele fossem quebradas. Mas até a Bíblia lá no iníciozinho, lá ainda nos primeiros mandamentos, o Pentateuco ainda, né? A Bíblia vai falar que eles não eram dignos de quebrar os seus ossos, as suas pernas. Porque Jesus ele era um crucificado diferente. E todas as vezes quando eu vou trazer uma palavra da ceia, a gente sempre lembra, meus irmãos, o que eu vou falar? Porque a palavra de Deus ela é simples. Ela não é complicada, porém ela é poderosa. E todas as vezes quando a gente explora um pouco da palavra de Deus, por mais básico que você fale de Jesus aquilo, por mais básico que eu falo de Jesus aquilo, Jesus te ama, é poderoso falar isso. É poderoso eu falar para você, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. E isso tem um poder extremamente grande. Imagine falar uma porção da parte de Deus. Ah, mas eu quero comentar algo bem simples para vocês aqui. Não é. Talvez se torne curto, talvez se torne rápido, mas ela é poderosa. Amém? Amém até aqui, meus irmãos? Olha só. Então, todos os crucificados, eles mereciam a terra. Porém, a terra não merecia esse crucificado chamado Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele se entregou na cruz. Muitas pessoas, até mesmo, tenham errado nesse contexto, quando eu vou falar que quando Jesus estava sendo crucificado, anjo, o diabo, o inferno, estava em festa. Alguém já viu essa tese? Alguém já viu essa teoria? Quando Jesus estava sendo crucificado, os demônios ficaram em festa. O diabo estava lá com seus demônios fazendo festa no inferno. Mas isso é uma mentira. A gente vai ver na Bíblia Jesus Cristo repreendendo Pedro e chamando ele do próprio Satanás. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele veio, ele não veio para mostrar quem ele era. Porque Jesus ele não precisa mostrar, ele não precisa simplesmente demonstrar para alguém o seu poder, a sua majestade, porque mesmo ele não se entregando na cruz, ele é Jesus. Mesmo ele não salvando ninguém naquele momento, ele ainda continuava sendo Jesus. Mesmo ele não transformando água em vinho, ele ia continuar sendo Jesus. Então Jesus Cristo não dependia simplesmente dele morrer numa cruz para que o inferno viesse se alegrar. Não. Quando Jesus Cristo ele veio demonstrando, eu preciso me entregar. Ele está aqui no contexto de quer ganhar, perda. Quer vencer, diminua. Quer ser maior, que seja o menor. O evangelho de Jesus Cristo é totalmente diferente do demais evangelho. Naquela época, os reis olhavam para aquele povo que estava ali e falavam, eu sou rei sobre eles. Quem é digno que eu venha morrer por eles? Nenhum rei, aquele dali saía do seu povo para morrer por um povo. Era muito difícil, mas o nosso rei, glória a Deus, o nosso rei chamado Jesus Cristo de Nazaré, ele olhou para o seu povo e disse, eu irei me entregar por eles, eu irei por eles, mesmo eles não sendo dignos de minha morte, mesmo eles não sendo dignos que eu me crucifique numa cruz, eu me entregarei por aquele povo. Amém? Então Jesus Cristo,
Jesus Cristo, ele se entregou. Ele foi um rei diferente dos outros reis. Ele foi realmente um Deus diferente dos outros deuses. Então ele não precisava demonstrar nada para ninguém. O seu evangelho, a sua mensagem era apenas uma. E ele tinha de se entregar por nós. E um dia ele vai compartilhar esse papel. Eu vou morrer. Eu vou ser crucificado. Eu vou morrer. E Pedro, não. Não. Tira a morte de perto do Senhor, tira. Aí Jesus fala assim, ó, Pedro, a parte de mim, Satanás. Porque um dos maiores objetivos de Jesus era morrer por todos nós. E o diabo sabia disso. Então você acha que o inferno estava em festa? Não. Sabe o que o inferno queria fazer? Era tirar Jesus da cruz, pô. Era tirar Jesus daquele lugar de entrega. Então, no momento que Jesus está indo ser crucificado, não foi o diabo que colocou ele, foi ele que se colocou lá. Não foi o diabo que apedrejou ele, foi ele que quis ser apedrejado. Talvez eu vou quebrar algo que está na sua mente há muito tempo. E eu vou falar, ele se entregou. Ele quis se entregar na cruz e ninguém forçou ele a fazer nada. Porém, muitos tentaram desviar ele desse plano, desse propósito de se entregar por nós. E ele foi crucificado. E quando ele estava sendo crucificado, alguns irmãos, alguns pregadores, alguns homens que tem pego um microfone como esse, no mundo começa a falar. E teve festa no inferno. Não. Teve preocupação. Porque eles sabiam que ali estava sendo morto, estava sendo colocado no lamaçal de esquecimento, ou no lago de esquecimento, sei lá, né? O teu pecado e o meu pecado. Naquele momento era o meu pecado e o teu pecado que estava sendo crucificado. Não existia mais naquele momento, naquela oportunidade. Alguém que pudesse falar, Lucas, pecador. Não! Mas alguém ia chegar para o Lucas e ia falar assim, Lucas, justificado. Vângela, justificada. Ei, eu morri por ti, está pago. Aleluia. Eu ia perguntar isso até no final, mas eu vou perguntar isso agora para você. Eu até anotei, eu não esqueci. Mas você acha que todos são filhos de Deus? E aí, Deus? Todos são filhos de Deus? Todos nós somos filhos de Deus? Aleluia. Não. A Bíblia vai falar que existe muitos filhos de muitas coisas. Filho de Belial, filho de demônios, filho de deuses, filho de profeta. Mas filho de Deus só existe um. Aquele que se nega a si mesmo. Ele toma a cruz e segue Jesus. Esses são os que são chamados filhos de Jesus Cristo. A Bíblia vai falar, Léo, e aqueles que são filhos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Se você não faz a vontade do Pai, infelizmente, você não é filho. Só é filho aquele que faz a vontade do Pai. Amém? Então ele se entregou por nós. Satanás sempre tentou corromper o propósito de Jesus. Satanás sempre tentou corromper aquilo que ele veio fazer, porém ele foi frustrado. Aleluia. Então, meu querido, sem a gente poder negar a nós mesmos, não tem como a gente chegar a Jesus. Sabe por quê? Porque ele se entregou por nós. E se nós quiséssemos ser nós mesmos, o negócio ia ser complicado. Se eu quisesse viver por mim mesmo, eu não estaria vivo. Se eu quisesse hoje
Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Se eu quisesse, nessa noite, dizer para você que eu quero viver por mim mesmo, meus dias estariam contados. Isso aqui não é para voltar a ver ninguém, não. Isso aqui é só uma realidade. Porque viver é Cristo. Viver é Cristo. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar aqui para vocês? Então, se entregar é o primeiro ponto. E tomar a nossa cruz, o que é? O que é tomar a nossa cruz? Hoje em dia, muitas pessoas estão inventando o evangelho, aonde eles se encaixam, aonde eles se permitem. Não! O evangelho é apenas um. A Bíblia vai falar que a porta é estreita e tem muitas pessoas querendo largar a porta. Não tem como. Tomar sua cruz é você se moldar a esse espaço que Jesus abriu para você. Antes da cruz não existia porta. Então glorificamos a Deus, porque Ele abriu uma brecha. Glorificamos ao Pai, que Ele abriu um caminho para nós passar. É por isso que eu digo, nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus fazem o que Deus está mandando. Os filhos de Deus permanecem obedecendo a palavra de Deus. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Ninguém não vai ao Pai se não for por Jesus, que é a porta. Ele é a porta, Léo. Ele é a porta. E a porta é estreita. Não tentei alargar a porta de Deus. Não tentei passar por essa porta com suas mazelas. Não existe barganha para o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Se a porta é estreita, querido, glorifique a Deus. Se a porta é estreita, glorifique a Deus, porque os céus estavam fechados. A palavra que vai falar em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa do Espírito Santo de Deus. Na antiga aliança, o Espírito vinha e voltava, o Espírito vinha e voltava, mas na nova aliança, o Espírito veio e está sobre nós, e a porta foi aberta nos céus, e só existe um caminho, uma verdade e uma vida que nos faz passar por ela. Negue-se mesmo, tome a sua cruz, nem que ela seja pesada, mas só existe um caminho, só existe uma porta nos céus abertos, e essa porta é Jesus Cristo. Essa porta é Jesus Cristo, aleluia. E um dia, Jesus se entregou. O inferno ficou preocupado hoje. Não é para saber. Isso aqui é ideia de ontem. O inferno ficou preocupado. Ele cumpriu o propósito. Ele se entregou. E agora? Vamos prender ele. Vamos colocar ele dentro de um túmulo. Jogaram ele lá dentro. E a palavra vai falar que uma mulher chegou, viu de longe, que ele não estava lá. E ela saiu correndo. Sabe qual era a mensagem que essa mulher pregava? Roubaram o corpo de Jesus. Roubaram o corpo de Jesus. A palavra vai falar que João e Pedro saíram correndo. E quando chega João, ele olha e não vê o corpo de Jesus. E a palavra vai falar que Pedro, devagar, eu não sei porquê, mas ele estava indo devagar.
ele chega na porta, aonde João tinha chegado. Porque João, ele chegou na porta, mas ele não entrou depois da porta. Pedro, quando ele chega na porta, ele se coloca do lado de dentro da porta e vê o que João não vê. Porque o evangelho pregado por João e por aquela mulher que viu aquele lugar vazio era: roubaram o corpo do mestre. Mas o que Pedro viu foi totalmente diferente. A Bíblia vai falar que quando Pedro chega dentro, ele não vê o lenço amassado e jogado. Ele vê o lenço dobrado. E para alguns que entendem de Bíblia aqui, de história, sabe o que eu quero dizer agora nesse momento. E para você que não entende, deixa eu explicar. Quando eu vou servir o meu Senhor, quando Ele está sendo servido, e Ele amassa o lenço e joga, naquele momento eu sei que aquele Senhor, Ele vai se levantar, e Ele terminou o serviço, terminou o que Ele tinha que fazer ali naquele momento. Porém, quando estamos servindo ao Senhor, e esse lenço que está sobre a mesa, que o Senhor está dobrado, sabe o que quer dizer? Ele vai voltar. E quando Pedro, ou melhor, quando João viu o lenço, ou melhor, viu o túmulo vazio, ele falou: ele não vai voltar mais, roubaram ele. Mas quando Pedro chegou, ele olhou aqui e falou: não, ele não foi roubado, ele não foi colocado em outro lugar, ele deixou uma mensagem: eu voltarei, eu voltarei, eu voltarei. Quem acredita na vida de Jesus, querido? Porque Jesus está às portas. Ei, Jesus está às portas. Mas a porta é estreita. A porta não é larga. Só vai passar por ela quem se moldar ao Evangelho de Cristo. Só existe uma forma de você passar por essa porta. É pegando o caminho. É conhecendo a verdade. E se entregando, querido, para a vida que é Jesus Cristo de Nazaré. Você que chegou aqui nessa noite, talvez vocês queriam escutar uma mensagem diferente, mas o Senhor não é essa para pregar nessa noite de ceia. Nós estamos ceando hoje, lembrando o sacrifício que Ele fez naquela cruz. Mas eu aproveitei essa oportunidade, falando que você precisa pegar a si mesmo, pegar a tua cruz, e depois fazer o quê? Seguir Ele. Siga Jesus, querido. Ele é o caminho. Aleluia. Na primeira vinda de Jesus, Ele veio numa manjedoura, foi parar numa manjedoura, foi humilhado, foi maltratado, foi rejeitado, porém recebido por muitos. O Evangelho foi pregado por Ele, Ele fez muitos milagres, mas Ele foi maltratado, foi cuspido, foi se entregando naquela cruz. Mas a palavra de Deus vai falar que na segunda vinda é diferente, né? Na segunda vinda de Cristo, a palavra vai falar que Ele vai vir. Ei, Ele vai vir em glória, poder, e aqueles que estão com Ele, querido, aqueles que estão aos pés da cruz vão ser os primeiros. Aqueles que estiverem na porta vão ser os primeiros. E a porta é Jesus. Quando você estiver perto da sua cruz, que é Jesus Cristo de Nazaré, querido, Ele vai te achar. E Ele vai vir glorificado. Ele vai te levar com Ele. E Ele vai falar ainda mais para vocês: ei, vinde bendito do meu Pai, para o reino que já está preparado para vocês. Mas a
sabe isso que Jesus fez por você nessa cruz? Você sabe que poder tremendo foi esse? Ele se entregou. Os céus estavam fechados. Só tinha direito de ver ao Pai que entregasse sacrifício. Só tinha direito de conversar com o Pai aqueles que se entregavam em sacrifício. Mas Jesus, quando ele se entregou, a palavra vai falar que o véu que dividia, o véu que atrapalhava, se eu posso falar, ao lugar santíssimo, onde a presença do Senhor está, foi rasgado de alto a baixo. Nós não tínhamos direito, nós não tínhamos direito de adorar a Deus. Nós não éramos dignos de adorar Ele, mas Ele se fez indigno para que nós pudéssemos ter essa dignidade de adorar e engrandecer o nome dEle, porque Ele derramou sobre nós a sua graça, o seu poder, e hoje você é livre, você é livre, você é livre. Porque o diabo, o sonho dele era ser chamado de filho, mas ele não pode ser chamado de filho. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai, são filhos e filhas amadas de Jesus Cristo. Mas a porta é estreita. Não é fácil, não é fácil. Se coloque de pé nessa noite.